Em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Deixa-me então, né, sim, estamos na terça-feira da primeira semana da Paixão e queria cumprimentar de forma especial o Volmar, que agora está aqui conosco, né, e vai tomar conta do sítio. Agora esse sítio vai funcionar, né? Agora vai funcionar alguma coisa, graças à inteligência, ao trabalho que ele sabe fazer. Nossa gratidão a Deus de nolo ter dado. Então, mas nós continuamos aí com a notícia. Essa semana, cada dia, sempre tem essa primeira notícia, né? Querem matar Jesus. Primeira notícia é essa, sempre. Querem matar Jesus. A festa não é a aproximação a proximidade da festa não é mais da Páscoa, mas é 50 dias depois da Páscoa, de Pentecostes, né, dos tabernáculos. Então, mas não só essa notícia dos dirigentes do povo querendo matar a Jesus, mas também a incredulidade, a não aceitação de Jesus. É disso que se trata hoje no Evangelho. Nem a multidão do povo, que se divide em fofoca, em diz-que, em julgamento que não condiz, né? E se divide entre isto e entre até com a sua família, que não acredita nele. Não acredita nele. Nem os seus familiares. E de outra, aparece forte aí a necessidade de Jesus ser conhecido pelo mundo inteiro. A verdade é que nós seguimos esse evangelho cai de cheio na realidade, na nossa realidade. Né? Nós temos aí Jesus odiado. Como nós temos Jesus odiado? Nunca como hoje Jesus foi tão odiado. Né? Quanto nós vemos de desprezo por Jesus, também pela igreja, né? pela verdadeira igreja. Quanto nós vemos de desprezo, de perseguição, de difamação, de falar mal mesmo de Nosso Senhor. E vai na consequência, vai também a igreja e Nossa Senhora, os santos, os discípulos de Jesus, todos eles desprezados. Né? A oração dos cristãos é desprezada. Chegamos ao cúmulo, como temos visto aí em certos países, se um católico vai rezar até em silêncio perto de um hospital que faz aborto, ser preso. É preso. É ódio que tem a Jesus. Isso tudo é ódio que tem a Jesus. O mundo continua odiando a Jesus. Mas isso é uma coisa incrível isso. É inacreditável. Sim, deixe-me dizer por primeiro isto, queridos. A única notícia real que nós temos de Jesus é aquela que nos passam os seus discípulos. Que nos passa a igreja. Essa é a notícia que nós temos de Jesus. O contato que o mundo tem com Jesus original, com o Jesus terrestre, com o Jesus vivo neste mundo. É somente aquele que a Santa Igreja passou. E passou a viva voz, são as duas grandes tradições. Nos sacramentos, a viva voz. E por escrito nos evangelhos, nas epístolas dos apóstolos, na Bíblia. O resto de notícia é invenção. O que dizem os muçulmanos no Corão sobre Jesus? É invenção. Eles só receberam notícia de Jesus da Santa Igreja no século VIII, depois de Cristo. Tinha contato com Jesus quando surgiram. Os próprios judeus. O que diz Jesus no seu Talmud, só podiam conhecer Jesus através da Santa Igreja. Mais nada. Depois de todas as catástrofes
que lhes aconteceram como castigo por terem matado Jesus. Ano 70, ano 182, enfim. Não restou nada da tradição deles. Tudo veio depois, depois. Talmud de Cabala. Então, notícias que tem de Jesus só da Santa Igreja. Mas a notícia da Santa Igreja é uma notícia boa. Ele é bom. A igreja diz isso. Ele é bom. O resto é invenção de maldade, de qualquer maldade ou diminuição daquilo que Jesus é, vem dos homens. Vem dos homens, não vem da Santa Igreja. Não. Claro, né, situando hoje essa contra-igreja. A contra-igreja hoje são aqueles discípulos que inventam da sua cabeça um Jesus que não é o real, o verdadeiro Jesus. Né? O verdadeiro Jesus. Mas é impressionante como o mundo se posiciona diante do seu mistério. É isso que decide a salvação do mundo. E hoje, queridos, Jesus é conhecido no mundo inteiro. Não tem mais essa de só lá na Galileia ou só lá entre os europeus. Né? Não. Hoje, com esses meios de comunicação que nós temos, né? Qualquer um, em qualquer lugar, mas eu recebo comunicação de gente no deserto do Saara. Né? E quantos vêm conversar comigo com aqueles hieróglifos árabes, que a gente não entende. Né? E se é assim comigo, quanto mais com os mais famosos, aqueles que realmente... Né? Então, todo o mundo conhece Jesus, sabe? Teve a notícia a respeito de Jesus. Mas a posição que está tomando diante de Jesus e do seu mistério é essa que importa. E essa não é positiva, essa é de rejeição, como seus irmãos rejeitaram Jesus. Né? Não entenderam Jesus. Como a multidão do povo, que só ia atrás de pareceres, não aprofundavam, não sabiam quem ele era. Né? Fora aqueles que o querem matar, os judeus que o querem. Hoje, esses judeus estão em toda parte, dentro da própria contra-igreja católica, que se diz católica. Então, a realidade é esta. O mundo se posiciona diante de Jesus. E com isto, o mundo está se decidindo a favor ou contra Deus. Vejam o que acontece, essa bela leitura de Abacuque, levando comida para Daniel na cova dos leões. Né? A resposta do rei, não é para o seu reino, mas é para o mundo inteiro. Ele anuncia ao mundo que o Deus de Daniel é o único Deus verdadeiro, deve ser respeitado e amado. É para o mundo que o rei fala. E esse é o grande objetivo da verdadeira igreja. Porque não existe salvação fora de Jesus. O mundo inteiro tem que conhecer Jesus, amar Jesus, não odiá-lo, amar a Jesus, seguir a Jesus, obedecer a Jesus, tê-lo por seu rei. Este é o verdadeiro rei. Aquele que nós dependuramos na cruz. Este é o verdadeiro rei. O mundo inteiro tem que chegar a essa conclusão. Ui, que difícil, hein? Quando nós pensamos que nos resta tão pouco tempo, tão poucos anos, para se resolver tudo diante de Deus, perceber que Jesus ainda é perseguido à morte, desprezado, ignorado. Decidido à morte por estes que seguem os judeus. Desprezado por tantos discípulos seus. É desprezo o que a contra-igreja tem para com Jesus. E ignorado pelo mundo,
completamente ignorado pelo mundo, que não vê em Jesus nem a salvação, não encontra em Jesus a salvação, não pensa que Jesus é o único Salvador do mundo. Ignorado, completamente ignorado pelo mundo. As três posições que estão no Evangelho. O ódio, a rejeição e a ignorância. São as três grandes posições que hoje aparecem no Evangelho. Sejamos nós aqueles que, como este rei, proclamam ainda e mantêm firme sobre o mundo a proclamação do verdadeiro Cristo, do seu mistério, da salvação que só nele se encontra, de que o Deus de Jesus Cristo, o Deus que é Jesus Cristo, só Ele nos salva. Só Ele pode salvar este mundo. Só Ele pode reunir os irmãos. Né? Só Ele pode reunir os homens como irmãos. Né? Tirar a ignorância do mundo e fazer Deus amado. Tudo contra ela. Não dizíamos ódio, não dizíamos desprezo, não dizíamos ignorância? Pois então, só os verdadeiros discípulos de Jesus podem contrapor a tudo isto um grande amor por Jesus, uma pregação forte, firme, verdadeira sobre o seu mistério e a reunião de todos os homens no seu amor. Somente os seus discípulos podem fazer isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.